A gente. Eu, quando ouvi sua voz, já bateu o coração É, forte aqui. Falei, a Natália está falando, a fumaça está saindo. Vamos ver a cor dessa exatamente. fumaça, não adianta. Não, e enquanto também falo aqui com o público que está nos acompanhando, também converso e vejo as mensagens que o público manda para a gente lá no YouTube, no nosso canal do Metrópolis. E muita gente querendo que a gente fale novamente sobre os nomes ali principais. A gente falou agora há pouco, né, Diácono, dessas perguntas que o Zuc falou sobre até, inclusive, a opinião dos nossos cardeais brasileiros que estão ali envolvidos, principalmente o Tempesta, em relação a esses outros cardeais, os mais conservadores, mas eu queria que o senhor repetisse sobre os seus favoritos, vamos colocar aqui dessa forma, lembrando quem nos acompanha que a gente só vai saber o escolhido quando a fumaça branca aparecer. Não tem essa coisa de boca de urna, a gente saber o que está acontecendo lá dentro, não tem. Então, é chute mesmo, claro, baseado em tudo que a gente vem apurando antes, né? Os cardeais já estão juntos há muitos dias, já se conhecem bastante, mesmo tendo muitos cardeais novos no seu primeiro conclave, mas mesmo assim eles já se conhecem e tem já um caminho que pode acontecer, mas tudo pode acontecer já que eles estão Só, trancados lá no conclave. Diga, só Zuc. uma pequena palhinha, porque a gente fala de favoritos, nessas especulações e tal, e não sei se o Diácono sabe, aqui em Brasília a gente tem um ditado que é assim, eleição secreta, todo mundo adora trair. Então, assim, antes de começar, é claro que as pessoas podem perguntar para os cardeais em quem você prefere, quem você vai votar, mas isso tudo pode mudar ali de acordo com os rumos da votação. Até porque no famoso on, quando você pergunta para a pessoa, ninguém quer se indispor com o futuro Papa. Então ninguém vai virar e falar assim, não, eu não gosto desse, ou eu gosto mais desse, ou vou votar nesse, ou não vou votar nesse, e depois pode não ser o vencedor, né? Isso ocorre muito aqui em Brasília. E só um lembrete, assim, por exemplo, no conclave que elegeu Bento XVI, ele realmente entrou como franco favorito e sacramentou esse favoritismo. Mas já no conclave que o Bergoglio, né, o nosso Papa Francisco, foi eleito, o favorito era o cardeal Ângelo Scola, que também tinha boatos nessas matérias pré-conclave de que ele já começa com 50 votos, ele já começa como favorito, e no final, nos bastidores do conclave, dizem que o Bergoglio ficou em primeiro, foi eleito Papa Francisco, e em segundo teria ficado Dom Odilo, que é o nosso cardeal aqui brasileiro. Então, quando a gente fala de favoritismo, né, a gente colhe a opinião de vaticanistas como o Diácono ou outros jornalistas especialistas em Vaticano, mas assim, houve até casa de apostas. Dom Parolin, por exemplo, ele é favorito segundo as casas de apostas, que todo mundo que já se arriscou nesse mundo das apostas sabe que a chance de você perder apostando no favorito também é grande, não é tão pequena assim. Então a gente pode falar o nome dos favoritos, a gente pode listar aqui 10, 15, 20 cardeais que são favoritos, mas é isso. Como o Diácono falou, os católicos acreditam muito que, na verdade, o voto é do Espírito Santo por intermédio dos cardeais, então seria uma intercessão divina direta para eleger o próximo Papa, e que as apostas são apenas realmente um joguete, uma brincadeira que da gente da imprensa gosta de fazer, que a população gosta de fazer, especialmente que o brasileiro gosta muito de torcer em toda a situação, em todo caso, e já está torcendo para o brasileiro, está torcendo para que tenha um Papa, talvez, de novo na América do Sul, um Papa que converse, mas é sempre aposta. Não quer dizer, os nomes que a gente pode falar, não quer dizer que um desses vai ser eleito Papa. Para ser eleito Papa, pelo que eu sei, precisa ser homem, católico e não ser casado. São essas três restrições apenas. Exatamente, Gustavo. Foi bom você ter falado isso, porque essa é uma eleição com muitos candidatos, né? Se a gente comparar com uma eleição normal, você pega uma eleição para prefeito, para presidente, que tem uma dezena, e às vezes tem um que está na frente, e já é difícil dizer que ele vai sacramentar aquele favoritismo, isso com candidatos limitados, pesquisa de opinião,
boca de urna, você senta no táxi, o taxista fala os favoritos dele, então você sabe de tudo. E mesmo assim você pode errar. Agora você imagina uma eleição em que provavelmente será eleito o Papa um dos 252 cardeais. Então vamos lembrar, a gente tem 133 votantes, mas a tradição é que saia dentre os 252 cardeais. Isso sim, a gente ficar nos cardeais, porque o Gustavo trouxe uma informação muito pertinente agora. Qualquer homem batizado pode ser votado. Qualquer homem batizado, principalmente solteiro, pode ser votado. Então, a gente tem, sei lá, 1 bilhão de candidatos nessa eleição. Tudo que a gente falar tem probabilidades muito pequenas, né, de acontecer. E as pesquisas não existem. A gente até viu muita gente, a gente viu muitos vídeos nesses dias de pessoas tentando arrancar dos cardeais que passavam ali pela Praça de São Pedro em quem que eles iam votar, o que eles estavam pensando, e eles se recusavam a falar terminantemente sobre qualquer coisa, por motivos óbvios, né? Não querem quebrar a unidade, não querem quebrar primeiro o juramento que é feito, porque o juramento de agora é o juramento do conclave, mas assim que esses cardeais pisam em Roma, eles fazem um juramento sobre justamente ser discretos e guardar, não falar sobre votação. Então eles estão ali sob juramento. Então mesmo que o cardeal quisesse falar, ele está sob juramento, ele não deveria falar. Mas ainda tem a preservação da unidade da igreja, justamente para que aconteça o seguinte: olha, o conclave votou, elegemos um papa, habemos papa, temos um papa, ele é nosso papa e acabou, agora todos nos unimos a ele. Se os votos fossem revelados, seria muito fácil se criarem facções, mais até, né, já tem algumas divisões, muito mais se os votos fossem revelados. Um detalhe: quando a Natália estava descrevendo o processo de votação, ela falou que os votos eles são recolhidos, então, dos cardeais, depositam ali na urna e são embaralhados. E por que os votos são embaralhados? Né? Porque a ordem dos cardeais é sempre a mesma. A ordem de assento dos cardeais é pela antiguidade no posto de cardeal. Então, o cardeal mais antigo é o primeiro, depois o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, e por aí vai. Então, pela ordem do voto, se ele não fosse embaralhado, você saberia em quem votou, mesmo o voto sendo secreto. Então, por isso que os votos são embaralhados, por isso que os votos são queimados, por isso que os votos são costurados, para não ter a chance de algum escapar para a próxima eleição, para a próxima rodada de votação. Então, assim, é tudo muito... A tradição, né? Acabou se criando tradições justamente para evitar esses problemas pós-conclave, né? Inclusive, sobre essa história dos cardeais sentarem sempre na mesma ordem, é isso que provocou a eleição do nome de Francisco, né? O cardeal Mário Jorge Bergoglio escolhe o nome de Francisco, porque o cardeal Cláudio Ume sempre sentava ao lado de Francisco, porque foi feito cardeal no mesmo consistório, na mesma reunião. Então, acaba que Francisco e Cláudio Ume sempre sentavam lado a lado em todos os eventos. E acrescento aqui uma questão: os cardeais, esse grupo de cardeais, esse colégio de cardeais, ele se conhece bem, porque Francisco ele provocou essa unidade, né? Ele fez muitos sínodos, né? Ele fez, se eu não me engano, pelo menos 4 sínodos. Em todos os sínodos, todos os cardeais estavam presentes. Então, esses cardeais participaram de muitas reuniões juntos, diferente do que foi com Bento, diferente do que foi com São João Paulo II. Francisco chamava eles muito a Roma. Então, ele já tem um relacionamento, né? A quantidade de reuniões que eles fizeram agora, depois da morte de Francisco, também corrobora para isso. Eles estão um mês se reunindo mais de uma vez por dia. Então, assim, de fato, já existe ali uma boa interação entre eles. Mas, voltando à história do Cláudio Ume, Dom Cláudio Ume sentava sempre ao lado de Francisco. Então, em todas essas reuniões de cardeais, Francisco e Dom Cláudio sentavam lado a lado, e eram cardeais da América do Sul, com interesses, né, cardeais muito voltados para o social, enfim, então com interesses muito,
parecidos, se tornaram grandes amigos. Então, Dom Cláudio Umes se tornou muito amigo de Francisco, ao ponto de, quando ele estava ali sendo votado, pelas fofocas de conclave, a gente sabia que, de novo, não é certo, pode ser mentira, a gente nunca vai saber, mas pelas fofocas de conclave, parece que Francisco já tinha sido muito bem votado no conclave de Bento XVI. Chegou-se a falar que ele chegou a ficar em segundo lugar em um dado momento. Mas é fofoca, a gente não sabe se isso é verdade. Então, assim, ele entra no conclave do sucessor de Bento XVI, não como favorito, mas ele tinha, para a gente usar o termo eleitoral, ele tinha um recall considerável da eleição anterior, que não tinha sido há tanto tempo assim, né? E Dom Cláudio Umes estava sentado ali, quando ele viu a coisa se direcionar para a vitória, ele cutuca o Bergoglio e fala, olha pelo social, como Francisco. E aí que Papa Francisco inaugura aí o nome de Francisco entre os papas. É uma história que envolve é totalmente brasileira essa história, né? E muito latina, muito bonito, né? Os latinos ali juntos, falando, não se esqueça dos pobres. E o senhor Diácono comentou, né, justamente sobre esse conclave anterior ao Francisco, que ele pode ter sido muito bem votado. Eu lembro... são tantas curiosidades, que bom que o conclave demora bastante tempo, porque a gente vai retomando várias histórias muito interessantes. Mas entre o João Paulo I e o João Paulo II, o João Paulo I, ele ficou 33 dias, uma coisa assim, como Papa, ele morreu muito rápido. Então teve a eleição do João Paulo II. Então, assim, tudo pode acontecer. Entre o Bento XVI e o Papa Francisco, a gente teve 2 papas ao mesmo tempo, porque Bento XVI renunciou. Isso há muitos anos não acontecia, e a gente teve o Papa emérito e o Papa Francisco já eleito. Então, muita coisa pode acontecer, e claro, com o passar dos anos, assim como a gente falou, né, com a mudança na política mundial, com tudo que acontece, a Igreja Católica também vai acompanhando todas essas movimentações, então tudo vai se modificando, né, e se atualizando dentro da história, do rumo da história da humanidade.